Boa noite, Toninho. Boa noite, Robson. Se você me chamar Oi, de meu amigo. Toninho, Tudo bem? entendeu? Não, se você me chamar de Toninho, eu vou ficar contente e vou lhe chamar de um bocado de coisa que também você vai ficar Não, alegre, feliz. não tem Robigol, problema. Robigol, Robinho. Boa noite, Boa amigos noite, boa do noite. Instagram da ABM. Hoje eu tenho a honra, a felicidade de receber, nesse momento de Covid-19 que nós estamos usando essa mídia social. Primeiro, desculpe as falhas, de repente eu fiquei deitado, mas não foi que eu estava deitado, é o celular que ficou deitado. E a gente vai aprendendo como trabalhar com isso. Então, nós temos hoje o doutor Antônio Carlos Vieira, professor doutor Antônio Carlos Vieira Ih, Lopes, é, atualmente presidente da Academia de Medicina da Bahia, ex-presidente da ABM, professor titular da UFBA, enfim, o que não falta é título, mas acho que de todos o que ele mais gosta é de ser Toninho Vieira Lopes. Seja claro, bem-vindo, meu amigo, para que a gente possa goleiro do trocar Placenta, ideias. goleiro do Placenta. Ah, tá. Seja bem-vindo. Obrigado, Robson. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui com você e com todos os amigos. Esse é um momento muito interessante, né? Nessa época de isolamento, de repente a gente tem um amigo diante de nós e saber que por próximo, né? Eu vejo tanta gente passando ali, né? Que estão entrando, e isso nos deixa muito alegre. Nosso querido Luiz Eduardo Machado já está aqui nos prestigiando. Isso é por conta de Ah, sua é? causa. Está aqui junto já. Um abraço, Luiz. Mas ele é meu Amigo, amigo. isso. Amigo, qual é a finalidade nessa atividade que a ABM resolveu investir, né? Eu estou aqui com o presidente da ABM, mas com o seu amigo. E, assim, para muita gente já é difícil entender o que é. CREMEB é fácil, o Conselho Regional. Sindicato também é fácil. A Associação Baiana de Medicina já começa a complicar, porque nem todos os colegas entendem exatamente o que é. E agora você, como presidente da Academia de Medicina da Bahia, diga-se passagem, uma gestão revolucionária, proativa, participativa, enfim, são vários adjetivos do que você vem fazendo neles. Então, o que é a Academia de Medicina da Bahia para que as pessoas possam saber do que se trata? É bom que se diga que tudo isso que você acabou de falar é possível pela colaboração sua, enquanto presidente da Associação Baiana de Medicina. E da Associação Baiana de Medicina com você na presidência e os seus diretores. Porque a academia tem, de fato, uma sede que fica na Faculdade de Medicina do Terreiro de Jesus, mas pela dificuldade de acesso, sobretudo à noite, né, nós não teríamos um lugar para nossas reuniões, não fosse a bondade, né, da nossa Associação Baiana de Medicina e a bondade sua e de sua diretoria nos acolher. A ABM tem sido uma parceira extraordinária da Academia de Medicina e o reconhecimento nosso é tão grande que a ABM recebeu o título, primeira entidade que recebe o título de entidade benemérita da Academia de Medicina da Bahia. Então, a Academia de Medicina da Bahia ela foi fundada em 10 de julho de 1958, na Sala Clementino Fraga, lá do Hospital Santa Isabel. Todos que conhecem o Santa Isabel, por certo, haverão de localizar essa sala, a Sala Clementino Fraga, e foi idealizada por três colegas nossos, não é? De saudosa memória, mas de história, memória histórica, que foi Jaime Sá Menezes, o Cício Santiago e Zé Ramos de Queiroz. Há pouco tempo atrás, nós comemoramos os nossos 60 anos em solenidade, lá no salão principal, Altamirano Santana, da Associação Baiana de Medicina, gentilmente cedida pela Associação Baiana de Medicina, sob a sua tutela. O principal atividade da academia, eu vou até fazer um parêntese antes de falar das atividades, ou das finalidades da Academia de Medicina da Bahia. Você, na sua introdução, disse que conhece-se bem o sindicato, conhece-se bem o CREMEB, conhece muito bem a ABM, claro que conhece, você foi humilde,
quando você colocou que não era tão conhecida, é conhecida demais, conhecida e reconhecida pela sua importância. Mas a academia ela tinha aquela conotação de que seria uma entidade fechada, né? Que era apenas, entendeu, construída para um grupo de pessoas que se reuniam e trocavam ali ideia, não é? Não raro, não raro, quando a gente falava de academia, dizia-se o quê? Que nada. A academia é um lugar que reúne velhos, não é? Que guarda um bocado de velhos, entendeu? Na pressuposição de que eles são importantes, de que são tolgados. Então, esse era o conceito que existia de academia. De certa forma, é um pouquinho de verdade, mas não deveria ser assim, uma entidade fechada para poucos, não é? Então, uma academia, na essência, ela nasceu com finalidade de reunir pensadores, pessoas que se reuniam para poder pensar. Foi assim na Grécia Antiga, quando ela foi fundada, no Jardim de Academos, a ideia era essa, né, de congregar pessoas de conhecimentos muito avançados, não é, para poder pensar. E talvez para muitos, entendeu, a academia tivesse mantido ainda como na antiga Grécia. É um lugar onde alguns médicos se reúnem para poder pensar. Não é bem assim. Não é bem assim. A grande modificação citada por você foi que nós abrimos a academia realmente, entendeu, para a população de forma geral. E a academia começou a sair dos seus jardins de academos e passou então para ser uma entidade que presta serviço à coletividade, que tenta prestar serviço ao médico, não é? E à população de uma forma geral. Então, essa é a visão que a gente tem hoje de academia de medicina. Mas a finalidade principal, está lá no estatuto, não é? Ela apoia e estimula a educação e a pesquisa de interesse médico. Realiza sessões em que sejam estudados assuntos relativos à medicina e ciências correlatas, bem como desenvolve atividade de cultura geral e humanista ligadas à medicina. Para isso, nós temos uma sessão estatutariamente obrigatória mensal. E quando você pergunta a importância o que é que foi discutido lá de importante, eu me lembro bem que foram memoráveis, não é, as nossas sessões, em que foram discutidas o papel dos anabolizantes, né, tão utilizado pelos jovens nas academias de ginástica, entendeu? O mal que aquilo faz, não só ao coração, como ao fígado. Discutimos e elaboramos, cada uma dessas sessões conclui pela elaboração de um documento que deveria ser publicado. Aliás, louve-se mais uma vez você e a nossa Associação Baiana de Medicina. Você tem fornecido espaço para que a gente publique isso na revista da ABN. Lamentavelmente, nós não temos mais condições de editar os nossos anais, onde isso deveria ser, entendeu, publicado. A academia promove e apoia movimentos com fins educativos e culturais. Nisso nós temos uma sessão conjunta, mensal, junto com o Núcleo de Cultura, Ciência e Fé, que reúne o Instituto Feminino, que é liderado pela magnífica reitora Eliane Azevedo. Nossas sessões solenes e, sobretudo, o que acontece durante as sessões de posse, de maneira geral, são feitas em honra da memória de grandes vultos da medicina, bem como de seus membros já falecidos. Também temos a academia, nesses últimos anos, né, que data da nossa posse. Lembre-se que eu estou no nosso segundo período, né, de gestão. O primeiro começou em setembro de 2017 e findou em julho de 2019. Quando nós fomos reeleitos, nossa diretoria foi reeleita até julho de 2019. Então, no sentido de colaborar com o residente de medicina, estudante de medicina, nós criamos os seminários interdisciplinares.
e realizamos o terceiro, esse último foi via internet, pelo isolamento social que nós tivemos, não é? Além de colaborar com poderes públicos no estudo de questões de caráter médico, social e educação. Você foi expositor num desses seminários que nós fizemos, alertando, não é, os poderes públicos para o excesso de escola de medicina no nosso país. Em linhas gerais, me esqueci de um último item, que é colaborar com as entidades médicas congêneres. Isso é dever da academia. Na nossa última reforma de estatuto, eu quis transformar a academia, ou nós quisemos, melhor, transformar a academia de medicina em uma entidade médica, para poder atuar junto com as demais. Mas, lamentavelmente, por uma questão de interpretação, tomou-se de que as entidades médicas, outras, podem ter realmente um cunho ou um viés político e que a academia tem que se manter, entendeu? Afastada da política. Então, eu não consegui, mas em pensamento, ou em desejo, ou em vontade, saiba você, enquanto presidente, eu estou vendo que César Amorim, nosso futuro presidente, está nos acompanhando, né? Isso, exatamente. De que a nossa academia, entendeu, estará sempre junto com a ABM, com o Conselho e Sindicato, na defesa dos nossos interesses profissionais. Em linhas gerais, não, é muitas linhas, é isso daí que é a academia. Isso. Fica claro, então, Toninho, a importância que a Academia de Medicina tem. Ela não é só na Bahia, deixar bem claro que em 25 estados do Brasil tem Academia de Medicina, que tem o mesmo Você perfil hoje do daqui. Hoje nós hoje tivemos o participou prazer de uma de sessão. exatamente isso. Houve hoje um webinar feito pela parceria da Associação Médica Brasileira, da qual eu sou segundo vice-presidente, em conjunto com a Academia Nacional de Medicina e em conjunto com a Federação das Academias de Medicina do Brasil. O doutor Baratella, que estava lá representando. Foi uma sessão extremamente produtiva. Muito boa. Eu fiquei, eu não sei se você ouviu um dos meus depoimentos nesse momento, que assim, eu assisti uma aula da professora Tereza, a primeira, que eu consegui, Fantástico. o meu nível de cirurgião, nível de cirurgião, não sou pesquisador, não sou cientista, minha parte acadêmica é basicamente ensino, tá? Mas a aula que ela deu, ficou claro para mim o que é que acontece. É uma doença que ataca praticamente todos os sistemas. E isso ficou muito claro, e assim, a maneira como que ela fez ficou uma coisa leve, porque ela associava isso ao como conduzir o paciente em cada fase daquela. Tá? Inclusive, não é só o pulmão, o rim também sofre, o coração também sofre. Tá? Então, são vários órgãos que são no cérebro, bem lembrado. Né? E hoje eu vi um caso, Toninho, não sei se você viu nessa apresentação, uma colega nessa sessão de manhã, ela perguntou se tinha alteração neurológica periférica, porque ela se caiu água quente nela, que queimou e ela não sentiu dor. E ela estava positiva. Então, assim, é uma maneira diferente da abordagem. Então, é importante disso, e a academia faz esse papel. E eu todo dia, eu agradeço a você, não estou fazendo um jogo de cena, pela amizade, pelo carinho que eu tenho, mas, efetivamente, você é um jovem de 80 anos, porque você rejuvenesceu a academia. Literalmente, né? Eu tinha uma impressão completamente diferente. Nenhum momento eu estou aqui criticando o passado, mas assim, é uma academia que tem um perfil bem claro. A ABM fica honrada pela presença da academia lá dentro. Né? Por Obrigado, conta de quê? Porque é uma entidade médica, claro que ela não tem um papel igual da ABM, como também não tem um papel igual do Conselho e do sindicato, mas ela é extremamente importante pela que a gente. Seja bem-vinda, Thaís, né, que está aqui nos vendo também. Então, assim, é isso que era importante deixar bem claro qual é o papel da medicina, da academia. Não aquela coisa fechada, hermética, em que ninguém pode saber o que se trata, e isso trouxe um impacto positivo. A academia também produz cientificamente, Toninho? É uma pergunta que surgiu aqui.
Veja bem, produz os nossos publicação em revistas, em periódicos, não é porque foge um pouco do escopo. E a maior parte dos acadêmicos, né, eles são pesquisadores, são cientistas e têm os canais de publicação. Como nós não podemos ter mais os nossos anais impressos, porque eles são muito caros, a academia tem um site, né? Onde toda a nossa produção científica é lá colocada. Esses Ótimo. 3 seminários últimos que nós fizemos, não é? Se alguém entra no site da academia, ele pode ter acesso a todos os documentos científicos que foram tratados durante as nossas sessões ordinárias, os discursos de posse, que são obras extremamente interessantes, porque ao ser empossado um acadêmico, obrigatoriamente ele tem que, no seu discurso, honrar todos aqueles que os antecedeu. E aí passa pela figura do patrono e pela figura de todos os ocupantes daquela cadeira. É por isso que se chama de academia, não é? Então, se alguém quiser saber alguma coisa sobre, por exemplo, né, um Jaime Sá Menezes ou qualquer um outro, suponha mais recente, sobre Rodolfo Teixeira, Armênio Guimarães, sobre Didier, entende, Zezito Magalhães, se ele entrar no nosso site, ele tem todo, entendeu, o histórico, né, e toda a biografia desses elementos. Então, é rico. Toninho, tem alguém com sobrenome Paradela, deve ser parente do nosso querido Rosalvo Paradela. Imaginando aqui, a doutora Ana, seja bem-vinda. Estou vendo ali. Ana Paradela, pode ser Isso. uma das sobrinhas dele. Isso, Ana Cláudia, provavelmente. talvez seja a Ana Cláudia, infectologista, né? Uhum. Durval Lely. Não, Durval Lely está falando, entrando alguma coisa, não sei, né? Pois é, rapaz, pois é. Você está vendo como eu estou ficando Tá importante? vendo? Nós estamos juntos, né? Pois é. Estou falando, estou Deixa eu vendo fazer uma outra pergunta a você, ainda dentro desse contexto da academia. Se por acaso o médico achar que é uma coisa interessante para ele, ela está dizendo que é ela mesma, Ana Cláudia. Seja bem-vinda, Ana Cláudia, É a seguinte minha questão. sobrinha. De Ela forma é rápida. infectologista. Tá. Pode ser que nessa parte eu somente esteja mais assim. De forma geral, tem algum perfil ou tem alguma condição mínima, sem precisar ser todo o edital de convocação? Assim, como é que se faz? Doutor César Morim, doutora Ana Paradela, quer entrar na academia, como ela faz de forma resumida, o que, que as pessoas precisam fazer para que alguém, de repente, se entusiasme com a ideia? Eu acho, você não quer imaginar o quanto esse live que você está fazendo está beneficiando a divulgação, Robson, da academia. Em nome da academia, eu agradeço muito a você, na condição de presidente, por abrir esse espaço à academia. Com tantas pessoas mais importantes para você estar ouvindo nesse momento, não é? Você está me dando, não é? Essa oportunidade de esclarecer ou de contar um pouco sobre a academia. Então, a academia tem 50 cadeiras, que são chamados membros titulares. Na atualidade, ele tem 46 membros titulares. 3 membros já foram admitidos, estão esperando para ser empossados. Aliás, 4 membros para ser empossados. Temos 13 eméritos, não é? Emérito é aquela pessoa que atinge determinada idade e desde que tenha contribuído com a academia, ele pode ser proposto para ser elevado à condição de emérito. E uma cadeira vaga. Então, qual é o processo? Acabei de lançar um edital. 2 de maio até o dia 2 de julho, estão abertas inscrições para quem queira ocupar essa cadeira. O que é necessário? Que ele seja médico, que resida no estado da Bahia e que ele tenha mais de 10 anos de graduado e que ele apresente à academia um memorial da sua vida enquanto médico e que apresente um trabalho científico inédito. Claro, mais carta de apresentação e idoneidade moral.
e que ele comprove, entendeu, que aquilo que realmente ele está apresentando à academia. Feito isto, a academia designa por sorteio, entre todos os seus membros, 3 titulares e 3 suplentes, para poder julgar o candidato. Julgar os seus méritos que estão no seu memorial, analisar o seu trabalho científico e então dar o parecer, se ele pode ser admitido ou não à academia. A Assembleia Geral se reúne, ouve o parecer dessa academia e aprova ou não, né? A votação é secreta, é sempre secreta, os votos são secretos, né? Ultimamente, na nossa gestão, eu tenho a impressão que nós já admitimos, Rob, salvo engano, assim, aligeradamente 12 novos colegas, né? E interessante é que você chamou a atenção, não é necessário que ele seja um cientista, que ele seja um doutor, que ele seja um professor, que ele seja, entendeu, uma figura ímpar na medicina. Ele pode ter sido um grande médico, ele pode não ter muito título acadêmico, não pode ter muitos títulos, entendeu, de trabalho, de publicações, mas ele pode ter tido. E nós temos 2 colegas lá, recentemente admitido, um deles, inclusive, toda a sua vida foi quase que pautada na luta médica, porém passagem por entidades médicas. Então, essa é uma pessoa cujo mérito para ser acadêmico não precisou ser alguém, alguém muito elevado cientificamente ou academicamente, como se pensa, mas foi um grande médico que prestou, entendeu, durante a sua vida assistência, trabalhou em serviços públicos, hospitais públicos, dirigiu hospitais públicos e teve realmente uma participação muito grande, né, nas entidades médicas. Então, Doutor Jorge Cerqueira, pode... o nosso farol. Você começou a escrever, eu comecei a juntar as pessoas. Não tem pois jeito. Então você veja, né, qual foi a trajetória de Jorge, né? Jorge conseguiu chegar à academia pela sua trajetória de médico, cidadão de bem, né? E um indivíduo que dedicou toda a sua vida ao serviço público e mais ainda às entidades médicas. Um cidadão ímpar, né? Com certeza. Amigo, ficou claro então, as pessoas que por acaso queiram, os colegas que queiram, já têm um mínimo de conhecimento aí, é importante a gente ter essa noção. Temos uma vaga aberta. Temos uma vaga aberta aí que eu já soube. O Luiz Machado, eu estou vendo ali, está batendo palma, quem sabe se ele não vai se candidatar. Está batendo mais palma. Está batendo mais palma ainda, vai que, né? A mais recente, sinal que ele vai se candidatar. A mais nova que entrou agora é prima, porque é casada com um primo meu, que é a doutora Graciete Vieira. Tá? Esse é outro aspecto importante, Robson. Foi que a academia, entendeu, se interiorizou. Exatamente. Um dos nossos objetivos foi de estimular colegas do interior. Feira tem 2 acadêmicos, né? Doutor Bernardo Galvão com a gente, Toninho. Bernardo. Isso. Bernardo é o meu vice-presidente, entendeu? E a quem eu chamo muito efetivamente, meu conselheiro, meu grande... Eu chamo ele de meu Galvão. O outro tem um Mourão, né? Eu tenho um Galvão. Eu sou muito reconhecido ao trabalho, não só dele, como o trabalho da minha diretoria e, aliás, da academia. A academia é um grupo extremamente homogêneo, de pessoas interessadas, dedicadas, grandes intelectualmente e grandes como pessoas, como personalidade. Graças a Deus, Robson, nas minhas investidas, né, pelas entidades, eu tive a capacidade, a felicidade, né, de ter feito amigos. Foi assim na Sojiba, foi assim na BM, e tem sido assim na academia, né? Unir, agregar, né, e crescer, né? Então, a academia é mais ou menos isso. A academia é muito bom. Vamos continuar na academia, mas aqui agora com a visão do professor, né? Você
fez parte do grupo que idealizou o Instituto o INES. Tá? Nosso querido José Carlos Monteiro, né, nos prestigiando também aqui. Alô, Zé. Então, assim, foi um projeto que você foi à frente junto com o Zé Carlos Brito, que estava na frente. E você o está INES vendo hoje... lá a minha imagem de fundo? Está vendo lá no fundo, na minha imagem, no meu pano de fundo? O que é que está lá? Eu não consegui perceber ainda, não. A nossa faculdade de medicina. É a faculdade, bem lembrado, bem lembrado. Você falou de professor, eu estou olhando lá para trás. A faculdade. Eu não tive a honra de estudar na faculdade de medicina lá do Terreiro, mas engraçado, meu filho, né, o Tiago, estudou no início, quando foi revitalizado pelo projeto na época da diretoria da faculdade. Mas assim, como é que você tem visto, tá, o papel do INES, você que também foi instrutor, e nesse momento, pelo fato de você estar envolvido com a academia e também com essa questão do Covid, como é que foi para você que criou o INES e como é que você vê o INES como parte do trabalho que a ABM, que a academia faz, ou seja, que qualquer entidade faz nessa questão, principalmente nesse momento em que a gente tem cursos acontecendo, é uma parceria com a Comissão Estadual de Residência Médica, através do Dr. Gedson, que criou um curso para treinamento de equipamentos de EPIs e como também a questão de intubação. O quanto isso rendeu, já se vão quase 200 médicos residentes que foram treinados pela ABM através do INES. Como é que você se sente o fundador do INES, eu dando continuidade a esse processo, e como é que está você, que adora dar aula, impedido de fazer isso no INES por conta da pandemia? Como é que é para você? Ainda ontem eu matei a saudade de aula, né? A Juliana me convidou como presidente da Liga de Ginecologia e Obstetrícia para dar uma aula. Primeira aula que eu dei olhando para o computador. Achei estranho. Você gosta de gente, você gosta de abraçar com seus alunos, então nem se fala. É estranho, por exemplo, você ver Padre Marcelo celebrar uma missa onde só tem cadeiras vazias. Né? Eu sentia assim ontem, dando uma aula e não via ninguém. Não é? Doutora Adé entrou agora aqui, Toninho, viu? Estou vendo. Então, falando do INES. O INES tem duas fases, dois momentos, não é? O da sua criação e da sua efetivação. Porque o INES não era da Associação Baiana de Medicina. O INES, quando ele foi fundado, era uma sociedade entre a Fundação Baiana, a Fundação Associação Baiana de Medicina e uma entidade, entendeu, totalmente à parte, e a Associação Baiana de Medicina. E você, na sua gestão, com os nossos aplausos, adquiriu totalmente o INES para a ABM. Então, se nós, na nossa gestão, você fazia parte da diretoria, não é? Se nós fundamos o INES, você sacramentou. Porque hoje a gente pode dizer que o INES é um patrimônio da Associação Baiana de Medicina. Então, de público, eu rendo homenagem e, em nome dos médicos da Bahia e da população baiana, eu lhe agradeço. Foi um sacrifício grande que você fez, foi um montante elevado, foi uma soma, entendeu, muito grande, e que você realmente não utilizou até hoje, mas é o grande marco, você entendeu, da sua gestão. A meu ver, entre outras coisas, claro, que você fez muito bem feito, está a aquisição do INES. Meus parabéns e muito obrigado. A comunidade e a classe médica, entendeu, lhe deve. A você e a sua diretoria. A visão de... Eu aprendi isso com meu pai, que assim, você não constrói um telhado sem antes você não botar um alicerce e botar as paredes. Então, assim, o que eu fiz foi continuar uma coisa que foi começada. Eu digo todo dia, hoje eu estou presidente da ABM, você já foi, mas isso a gente não pode esquecer que para que chegássemos hoje aqui,
precisavam que N presidentes nos antecederam e cada um foi construindo um Luiz está aí tijolo. conosco, E com claro. certeza quem vier depois, nesse momento a gente imagina, trabalhando para o doutor César Amorim, é que vão continuar fazendo para cada vez mais a Associação de Medicina crescer, como você está fazendo também na academia. A academia não começou hoje, não começou ontem. Ela tem uma história que você já falou aqui. Eu não gosto de fazer as coisas, eu não olho para trás para ver coisas ruins, mas olho para trás para ver as coisas boas, para que a gente possa continuar fazendo. E as ruins a gente aprende e tenta consertar. Então é importante deixar bem claro mais uma vez, e o agradecimento para mim, vindo de você, é extremamente importante, mas assim, não estou fazendo nada mais do que a obrigação que eu estou fazendo, que você teve que fazer, que Brito fez, que Jadelso, que Roque, enfim, de Luiz Eduardo, enfim, de vários presidentes que já passaram para lá. Ainda dentro disso aí, né, eu sei que para você manter a jovialidade, para você chegar bem como você chegou e continua aí, como é que está você, o Antônio Carlos, que gosta de fazer atividade física, que precisa fazer e é importante fazer, como é que você está se virando com a atividade física? Antes da atividade física, vamos completar a sua pergunta sobre o Inés. Ah, tá, desculpa, eu entrei pelo Não, meio, depois esqueci. eu vou. Não, Tá porque bom. no fim ele rendia as homenagens devido a Tá, você foi e à mesmo, Associação foi, falha Baiana de minha. Medicina, e esqueci de responder sua pergunta, não é? A história do Inés é engraçado, né? Uma vez tinha uma reunião lá da Fundação, né, Associação Baiana de Medicina, que volta a chamar a atenção de quem nos vê, de quem nos ouve, que não tem nada a ver com a ABM, é uma entidade à parte. E Ísio, né, Ísio estava, não me lembro se Jorge Pereira também estava, mas foram os dois idealizadores, né, do INES. Isso, foram os dois, né? sim. Foi Ísio e Jorge Pereira. Jorge Pereira, depois Jorge saiu. Precisou a E a questão da fundação, isso, a fundação me convidou para assistir essa sessão. Quando o Ísio fez a apresentação do planejamento dele, da criação do INES, eu digo, rapaz, eu vou pongar nesse projeto, né? E aí, entendeu? Entrei como um associado, como uma entidade associada, e tocamos o projeto para adiante. O projeto foi executado por Ísio e por Jorge. E Brito, na época, Brito era o presidente, né? Brito era presidente. Da fundação. Então, tem outra participação muito grande, né? A princípio, a sede do INES era aí, ali na BM, iríamos construir um anexo, que hoje é o Departamento de Convênio, para abrigar o INES, mas só que o projeto ficou tão grande, tão bonito, tão importante, que nós vimos que a ABM não tinha espaço para o INES. E fomos lá, então, para Pupileira, para Santa Casa de Misericórdia. Está lá uma placa, né? O INES tem duas placas. Uma de agradecimento aos seus organizadores, que foram Ísio e Jorge Pereira, e a outra, assinada por mim, por Brito, né? E que diz que aquela casa foi fundada para beneficiar a formação do médico. O objetivo da ABM foi esse, não foi ter lucro, não visava lucro de maneira nenhuma. O grande lucro que a gente tinha era contribuir para o aprimoramento da qualidade do profissional médico em benefício da população, em benefício da coletividade. E, graças a Deus, isso tem sido conseguido. A história do INES, se qualquer um dos que nos ouve entrar no site do INES e ver a proporção de profissionais que foram formados pelo INES, vê que realmente a Associação Baiana de Medicina tinha razão quando disse, olha, isso é para qualificar o meu médico, né? Para qualificar o profissional médico. E expandiu, não é só médico. Quantas enfermeiras estão lá também qualificadas, aprimoradas, né? Técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, né? Então, realmente, o INES hoje é uma grande escola de medicina, uma grande escola. E isso nos deixa muito orgulhoso e deixa a Associação Baiana de Medicina com esse crédito.
de que beneficiou realmente o profissional médico e beneficiou por igualmente a coletividade. Eu te pergunto, Robson, você que é médico de linha de frente, quantos desses profissionais que estão hoje trabalhando em medicina intensiva, estão agora na UTI, não passaram lá pelo INES? Com certeza, Quantos milhares. estão, não é? Quantos Milhares. Eu não estão tenho esse número aqui, mas com certeza nós já formamos mais de 2.000 pessoas ou mais claro, no contexto mais geral. do que isso. E diga-se de Isso. passagem, não é só na Bahia, não. No estado da Bahia já Isso. ultrapassou os muros, não é? Uhum. O INES já foi para dar curso em Cuiabá, em Aracaju, em breve vai para Natal, assim que passar essa fase da agora Pois do é, Covid. pois é. É projeto raro, Made in Bahia de exportação da BM. pois é, não raro eu pego, você entendeu, uma turma de obstetras lá do IMIPS, né, de Pernambuco, para dar curso, né, de tocoginecologia, de fórceps, não é? Então, aquilo deixa realmente a gente muito orgulhoso, você entendeu? Então, essa é a história do INES. Você entende que agora é a Associação Baiana de Medicina, graças à sua visão, graças ao seu empenho, graças ao seu compromisso. Quando eu falo você, entenda-se a sua diretoria. Isso, com certeza. Vamos pegar o gancho da formação, da melhoria da formação com o INES, da atualização para o médico, dos residentes estarem sendo treinados, professor que você A BM Eventos está entrando também. Eu já vi aqui, a BM Eventos já entrou aqui também. Então, assim... que é uma grande parceira do INES, né? Com certeza, com certeza. E da também. academia também, né? Com certeza. Academia, né? Com certeza. Aí uma pergunta, como é que você viu, diante de tudo que a gente falou disso aqui, a antecipação da graduação de estudantes de saúde, especificamente do médico, com o argumento de que precisava ter médicos para atendimento à pandemia? Como é que você vê isso? Loucura. E como é que você... Loucura. Eu posso sintetizar uma loucura, né? Eu fico imaginando, Robson, o seguinte, né? Tudo bem, eu posso até entender que aqueles estudantes de medicina que muitas vezes concluem o curso, vamos supor, concluiu o internato, concluiu a carga horária, suponha em setembro, por que ele tem que esperar até dezembro para poder receber o diploma ou ser diplomado? Ele já concluiu toda a carga horária. Isso está tudo certo, antecipe, né? Deu o diploma a ele, se ele cumpriu sua carga horária. Agora, encurtar o curso de medicina, privar o estudante de cumprir um internato que é dividido por áreas, por exemplo, né? Antecipar uma formatura poderia, por exemplo, impedir do estudante de fazer o estágio de clínica médica. O internato de pediatria, eles rodam de 3 em 3 meses, então não tem sentido. Eu tenho certeza, Robson, ainda bem, o colegiado de cursos que eu acompanho mais de perto, ou da Federal, não concordou em antecipar a diplomação dos estudantes com esse argumento. A mesma coisa, eu sei que a AMB, da qual você é vice, também não concordaram e não defenderam. Muito pelo contrário, né? Brigaram a nível, entendeu, político para poder impedir que essa excrescência, você entendeu, fosse consumada. E o pior ainda, né? Com a qualidade dos cursos de medicina, dos inúmeros Toninho cursos... acabou de entrar aqui agora, desculpe interromper, doutor Diogo Sampaio, vice-presidente da MB, está aqui prestigiando a gente, viu? Tá aí, e que em breve, futuro presidente da MB. Com quem Mas continue, desculpe a falta de educação. Não. Dá bem-vinda, Diogo, com quem eu tive um lauto jantar lá em Mato Grosso, né? Alguma coisa de extraordinária, né? Eu não sabia que eu ia sair de Salvador para comer tão bem, né, em Mato Grosso. Cumprimentos, Diogo, cumprimentos, viu? Então, Robson, mais ainda, né? Os meninos, quando saem da escola, eles estão qualificados. Que tipo de médico está precisando no momento?
de um generalista para trabalhar onde? Nas unidades de intensiva, para trabalhar, entendeu, na linha de frente? Não, eles precisam realmente amadurecer. Hoje eu acho, na minha época de estudante, eu me lembro bem de que no meu internato, por exemplo, no nosso internato, lá no UPS, todo o internato era feito intramuros. O interno, ele era responsável por 5 pacientes na enfermaria. Hoje o paciente roda o internato, dificilmente ele vê um paciente. Ele pode sair, por exemplo, de uma faculdade de medicina sem nunca ter visto um parto, que dirá ter feito um parto. Então, não é esse o profissional que nós estamos precisando. Deixe os meninos terminarem o curso deles, se qualificarem. A residência vai ser extremamente importante para a especialização. Aí sim que a gente vai, você entendeu, que a gente vai incorporá-los na prática médica. Ademais, não é? O próprio governo fez um levantamento, um cadastramento de médicos já formados, já qualificados, e tem excesso de médicos, entende? Claro que isso é um absurdo. Ainda bem que as nossas entidades se revoltaram contra isso. Inclusive, você falou, Toninho, é um projeto do Ministério da Saúde que é Brasil Conte Comigo, que existe um cadastro feito hoje de 30 mil médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, acho que era 82 mil médicos, 34 mil médicos inscritos, todos eles titulados, ou seja, experientes, anestesistas, intensivistas, cardiologistas. Esse projeto já começou, já está no Amazonas. No Amazonas, isso. Então, o discurso de que não tem médico para ser contratado é uma tentativa, e aí eu queria ouvir você, sobre a entrada de médicos formados fora do Brasil, em faculdades reconhecidamente ruins, Bolívia, Paraguai, Argentina, que sequer nesses lugares eles podem exercer medicina, e as pessoas querem intervir, trazendo com a reclamação de que tem médico querendo vir, e quando, na verdade, existe um projeto no Médico Conte Comigo disponível para isso. Então, eu queria ouvir a sua opinião sobre, entre aspas, o Revalida Light. Quem está conosco agora é o doutor Lucas Vieira, que é filho da professora Graciete, aqui com a gente prestigiando. Ele? Eu pensei até que fosse meu filho, porque... Se é que eu estou pensando, é o Lucas Vieira, que é o filho de Graciete e de Pedro. Se for bonito, é meu filho, né? Se for... Mas o filho de Graciete deve ser também muito bonito. Ele é médico nuclear no São Rafael. A irmã dele, entendeu? Foi o mesmo Lucas, é pai, ou o Lucas de Toninho ou o Lucas de Graciete? Não, foi o mesmo? Graciete, foi ele. Pronto, de Graciete agora. Pois ele tem uma irmã que ela, como estudante de medicina, me ensinou bioestatística. É uma coisa fantástica. É professora da Universidade de Feira de Santana também. Claro, Tatiana. a mãe, claro. Então, essa é um exemplo aí de uma pessoa notável, né, Graciete, que hoje é minha confreira, ainda não tomou posse devido à pandemia. Mas Graciete é uma pessoa que fez um trabalho extraordinário, né, em Feira de Santana, na Universidade também Estadual de Feira de Santana, uma pessoa, você entendeu, propulsora da amamentação, do aleitamento materno por esse Brasil afora, né? Então, minha homenagem, Lucas, a você, a sua irmãzinha e a mamãe. E a seu pai, claro. São todos médicos, o pai, a mãe. O pai também tem. Pedro Vieira Neto é médico, só que acho que ele mora em São Paulo, não sei exatamente, a família toda. Mas voltando à questão de abrir essa porta para graduados em medicina nessa faculdade, como é que você vê isso? Então, é Pedro Juan Caballero, né? Que tem também, Argentina, todas as fronteiras. Faculdades montadas por empresários brasileiros. Só empresários brasileiros, entendeu? Para ensinar brasileiros. Essa escola não é reconhecida pelo governo paraguaio. Exatamente. Diga-se de passagem que o Paraguai tem boas escolas de medicina, como a Bolívia também, boas escolas de medicina.
Mas essa turma não se forma nas boas escolas do Paraguai, da Bolívia ou da Argentina. Eles vão formar nessas escolas que são abertas para poder diplomar médicos brasileiros. E o mais grave, esse pessoal forma-se lá fora e ele sabe que ele precisa de fazer um revalida, que é um teste de aptidão para saber se eles realmente são capazes ou não. E o que é que sucede? Existem já empresas instaladas que estão qualificadas para poder garantir o revalida dele, que tem convênios, entendeu, com diversas escolas, como queria o governo, que as escolas particulares pudessem fazer o exame de revalida, porque já há um intercâmbio. Não vamos muito longe, teve uma reportagem, né, de Veja que mostra todo o escândalo, né, todo o esquema, né, desde a recebimento dos meninos. O curso dura 4 anos, Robson. Isso, exatamente. 4 anos, entendeu? Não completa talvez metade da carga horária de um curso médico do Brasil, que são quase 8.000 horas. A nossa ementa do curso de medicina, né, estabelece que o aluno tem que cumprir aproximadamente 8.000 horas, 7.000 é alguma coisa, beirando 8. Esses camaradas são formados, entendeu, com 4.000 horas, com um curso de 4 anos. Isso é um absurdo, você entendeu? E esses meninos passariam nisso, só para lembrar que são 15.000 médicos, tem até uma associação que não falta padrinho nelas, principalmente os donos das faculdades. Isso foi uma investigação que a MB fez com o Diogo à frente, que inclusive saiu reportagem sobre isso. Então é importante dizer que tem médicos no Brasil titulados, qualificados, à disposição dos gestores, se efetivamente precisarem deles, não tenho nenhuma dúvida de que isso possa acontecer. Agora, Robson, diga, Toninho, fica à vontade. Você ainda tem outro detalhe, né? Por exemplo, a gente vê o chamamento de determinados órgãos, né, governamentais convocando o médico para serem contratados. Mas pense bem, não é um concurso público, essa turma não vai ser admitida para fazer uma carreira de médico de Estado, né? É um contrato probatório, que enquanto durar a pandemia, 1 mês, 2 meses, entendeu? E depois esse pessoal será totalmente dispensado, né? Será que voltar à sua condição de desempregado, né? Ou subempregado? Quem é, pelo amor de Deus, que vai deixar o seu emprego para poder atender o apelo, né, de um órgão público para poder estabelecer, entendeu, um contrato probatório? Não é por aí, né? Abre concurso público, completa, entendeu, as suas vagas, não é dessa forma que eu vejo, né? É complicado, eu acho muito difícil você entender uma situação. Eu posso até admitir a convocação, né? Não tem médicos, né? Eu estava vendo naquela história do Ministério da Saúde, de que o governo iria convocar, você entendeu, médico para trabalhar. Pode, o governo pode. Todos nós somos reservistas, todos nós somos... Claro! Mas, Toninho, numa situação de emergência, de pandemia, né, ele pode realmente convocar nós e botar para trabalhar. E é diferente, né? Isso, assim, o que você está falando é exatamente o que aconteceu. O projeto que o Ministério da Saúde está fazendo, que montou, é exatamente nessa questão que você acabou de falar. Ou seja, para um momento tal, de 1 mês até 6 meses, mas eles vão ser contratados com todos os direitos e garantias. Tá? Enquanto, infelizmente, nos outros estados, de uma forma igual, infelizmente não é só a Bahia, São Paulo, Rio, todos os lugares, é baseado em OS, é um contrato de pessoa jurídica, em que o médico, se ficasse doente, alguma coisa, providencia-se um segundo. Felizmente, eu não posso deixar de também parabenizar quando faz as coisas corretas. O governo reconheceu, o governo do Estado, e criou, mandou um projeto de lei, que eu acho que já foi aprovado ontem, não tenho essa resposta, garantindo uma indenização em caso de morte, garantindo o seguro, igual ao esquema do CLT. Se ele se afastar, ele não vai perder a renda dele. Isso sim é uma maneira de você conseguir atrair mais médicos. Claro. Exatamente isso, porque como você falou, um plantão médio na faixa de R$ 1.500, o cara sai de casa,
volta para sua casa com o filho, com a esposa ou com o marido, Vamos tá? ver. Que garantia ela tem dele de ficar doente? É que a partir do momento que ele ficar doente, ele não fica em casa, ele vai ter que ser em quarentena e não vai receber absolutamente nada. Então, o que a gente não tem médico, não tem médico que não aceita condições essas desse tipo. A mesma coisa a questão dos EPIs. Né? A AMB botou uma linha direta, nós recebemos aproximadamente mais de 4.000 denúncias feitas de forma geral, deixar claro também que não foi só na rede pública que tiveram as queixas, a falta de EPI. Tá? Então é importante deixar bem claro que não é simplesmente dizer, eu vou largar tudo e vou para o front. E esquecer que atrás tem toda uma estrutura que precisa mantê-lo nessa condição. Então, assim, é importante que a gente tenha essas noções, amigo. E aí agora, uma pergunta específica ao obstetra que me trouxe 2 dos meus 4 netinhos, ou seja, João e Maria. A história de João, Jojo e Mamá. Tá? E aí, quais são os quando cuidados? Quando eu vou no consultório, né, que eu olho para as fotos deles, eu fico realmente, entendeu? Puxaram o avô. Sim, claro. Claro. Assim, quais são os cuidados ou as orientações, a preocupação e as precauções que o obstetra precisa passar para a sua paciente? Como é que é lidar, né, com as angústias e os medos das mães? Tá? Aí, o Carmen está dizendo que a Maia dela também nasceu comigo. Também é verdade, Maia também. Seja bem-vinda, Carmen. Então, quais são as recomendações que você precisa como obstetra, você, Luciana, que está com certeza mais à frente do que você nesse momento? É assim. Está me substituindo. Isso. Né? É meu pitbull. Tá, com certeza. Então, quais são as informações básicas para as pessoas que estão aqui possam entender quais são os cuidados em relação ao pré-natal e também ao parto? Nós temos 5 minutos ainda pela frente para acabar, porque é do tempo. Mas aí fica à vontade para você falar nessa resposta aí, que é fundamental para a gente. Então, os cuidados, felizmente nós trabalhamos com uma população sadia, jovem, saudável. A probabilidade de você encontrar uma comorbidade numa grávida é muito pequena. Claro que a gente vai encontrar hipertensa, diabética, mas é um percentual muito pequeno. De maneira geral, a grávida é uma pessoa jovem, sadia, saudável, que fez a consulta pré-concepcional e está apta para poder engravidar. Então, aconselhada a engravidar, ou ela grávida, tendo atravessado essa pandemia, então as cautelas é aquela que a gente tem tomado de uma forma geral, que eu acredito que o serviço público também esteja adotando, né? Então, não deixar com que haja acúmulo de paciente na sala de espera, que a paciente vá sozinha, entendeu, para o seu médico, evite o acompanhante, que as consultas de pré-natal sejam reservadas apenas aquelas que são estritamente necessárias. Se é uma paciente de baixo risco, por exemplo, ela faz uma consulta presencialmente. A segunda ela pode fazer por telemedicina, né? A mesma coisa. Fazer uns exames laboratoriais dentro de um planejamento que não a obriga a estar todos os meses indo ao laboratório. Então, o pré-natal são essas recomendações que temos tido, não é? Felizmente, o obstetra, por ser um médico de família, ele está sempre, em contato com a sua paciente. Ele é facilmente alcançável por um telefone, por WhatsApp, né? Então, a maneira como a grávida é assistida, né? Ela é facilitada por esse aspecto. No serviço público, eu não sei como está, né? Mas o Santa Amaro, por exemplo, não é? Lourdes Hospital Santa Amaro, né? Ele criou, não é, um serviço, né, que está disponível para toda a população. Então, mesmo a paciente que não tem um plano de saúde para ter o seu médico particular, o Santa Amaro facilitou, né, a consulta, né, através de telefone ou de e-mails, entendeu? Eletrônicos, isso ajuda bastante. Com relação ao parto, né, todos os hospitais, lamentavelmente,
houve aquele episódio que eu tenho certeza que já está superado do Hospital Português, mas todas as nossas maternidades, né, as públicas também. Eu tenho conversado com a diretora Rita Laticila Bobino, eu fiquei impressionado que ela tem também, não é, um protocolo de segmento da paciente, desde a admissão, da evolução, protocolo de tratamento, não é? Fiquei muito contente. Então, eu tenho certeza que dentro das dificuldades próprias do serviço público, eles também devem estar fazendo um bom trabalho. As maternidades que estão dentro dos hospitais estão tendo, a paciente tem um fluxo, entendeu, isolado dos outros pacientes, a enfermaria é isolada, a sala de parto é isolado, e isso dando uma segurança para que elas não precisem, não é, como no começo da pandemia existia uma ameaça de tentarem ter parto em residência para não ir para o hospital com medo de se infectar. Isso não existe. Pronto. Eu vou fazer uma questão aqui agora para você, porque você pulou da pergunta aqui, a gente só tem menos de um minuto. Assim, atividade física, eu soube que você sobe e desce a escada do seu prédio. Alguém me contou, e é por isso que você continua olhando. Amigo, suas considerações finais, e para que a gente não tenha que ser interrompido no meio. Você tem 20 segundos para se preparar. Pronto, porque então... se dependesse da gente, a gente ficaria aqui mais tempo, que seria extremamente agradável, mas eu preciso encerrar. Minha atividade física, desço 6 andares, faço meia hora de esteira, subo 6 andares. Não é? Isso uma vez por dia. De manhã eu desço 6 andares, tomo sol, ando um pouco no playground ou no jardim e depois subo 6 andares. E estou me mantendo, entendeu? Menos velho do que realmente eu sou. Ótimo. Menos idoso. Mais uma vez, obrigado, amigo. Mais uma vez, obrigado a todo mundo Obrigado que nos assistiu. E a semana que vem tem mais.